Um certo dia, à noite, a lua brilhava, brilhava. E assim, a menina vestia e se maquiava para ir para a casa da querida tia. Minha história de vida. Desde minha infância, o sofrimento me acompanha. Aos 9 anos, fui morar com uma família que não era minha. Vivi uma época de escrava infantil. Minha adolescência foi boa e minha juventude foi mais ou menos. Tailane é minha melhor amiga e eu gosto de brincar e de fazer travessura. Mas na escola, a professora Luzimara era ruim. Eu lembro de quando eu era criança, que eu tinha muito medo de arrancar dente. E meu tio ia arrancar o meu dente. Aí ele ficou falando que ia ser rapidinho. Aí então, ele pegou uma linha de saco e amarrou no meu dente. Aí eu falei, tio, peraí. O lugar que eu gosto de ficar tem alguns pés de frutas, tem muitos amigos, tem muitos animais e eu fico alegre. E no lugar que eu... pequeno eu morei em Salvador, mas eu sempre tive essa vontade de, nunca fiz nada na minha cidade. Nunca voltei lá para fazer nada. Aí eu pensei em fazer essa edição do Caravana lá, com essas comunidades quilombolas que de uma certa forma eu tinha uma ligação, porque numa delas eu cresci muito lá, minha mãe tem parente, e na outra meu pai já tinha feito muitos trabalhos. E também por uma outra vontade minha, que era fazer trabalhos mais direcionados especificamente com mulheres negras. Porque, enfim, desenvolver um trabalho especificamente com elas. Então, aliei essas duas necessidades, né? Voltar para o lugar de onde eu sou e também trabalhar com mulheres negras, que era o que eu, na época, e ainda estou trabalhando. Aí, só que dessa vez, a gente queria fazer algo mais específico que trouxesse também um pouquinho dessa realidade, porque como era específico com mulheres negras e quilombolas, então a gente teve que se debruçar qual linguagem seria mais potente a gente trabalhar nesses lugares, né? Então aí a gente escolheu fazer uma oficina de produção literária e uma oficina de fotografia. E isso tudo foi possível por conta muito do encontro deu e da Fabi, né, que a gente pensou em realizar primeiramente essa oficina de produção literária, porque é o trabalho que ela desenvolve. E aliado a isso, a gente pensou na ideia de integrar também a fotografia, porque aí potencializaria uma coisa com a outra, né? Então, escrever a minha história, falar sobre mim é valoroso, assim, não tem nada melhor. E isso é o importante de estar na comunidade quilombola, né? De viver com nossos familiares, com pessoas negras, com pessoas de pé no chão, que não têm vergonha de sua cor, de sua raça. Meu filho, ele é da minha cor. Então, assim, nossa, não tem como não gostar, né, de ser negro. E na foto que escolheu, né, que a gente escolheu uma foto, e eu escolhi 2 crianças negras, e a minha prima de cabelo black e a outra de cabelo trançado. E eu falei, eu escolhi essa cor porque está retratando realmente o que somos. Negros africanos, pretos, uma de cabelo black, cabelo duro, e outro de cabelo entrançado, porque isso valoriza o que somos. E sim, somos diferentes, mas temos o nosso jeito de ser, de se vestir. Uma das dimensões do projeto, a literatura se configura como um pretexto para o encontro, para a reunião dessas mulheres, né? A presentificação desses corpos, dessas memórias, desses afetos, e para a prática do exercício da escuta e do agenciamento da fala, né? Pensando nesse contexto de tantos silenciamentos assim, a que nós somos submetidas historicamente. Então, como coração, eu acredito, do projeto da Caravana Mulheres nas Artes, nesta edição, para mim está esse momento ritualístico que foram os encontros em que a gente pôde conversar e trocar histórias e cavucar aí esse terreiro da nossa ascendência, da onde a gente vem, e poder compartilhar e redefinir algumas perspectivas também, pensando
nos caminhos, né, que a gente tem traçado. Para ilustrar esse texto, para vir junto com esse texto, que ideia vocês teriam? Quem imagina alguma coisa para fotografar junto com esse texto? Porque além de ser uma forma de contar uma história, também uma forma de exaltação, né? No meu trabalho eu exalto a beleza negra, a beleza do corpo negro, entendeu? Então você, Maria, na sua história, quando você fala que aquela bela, né, morena passava, então na sua fotografia também, no processo de pensar o projeto que fosse realizado com as mulheres quilombolas nos quilombos, a gente pensou em fazer as duas oficinas juntas, no mesmo tempo, como um produto só. Claro que teve momentos de divisão, né? Enfim, onde um conteúdo era dado em 1 hora, né, de fotografia, separadamente, e um outro momento de produção literária separado, mas todo mundo estava junto na mesma hora, fazendo aquela oficina, pensando que um produto dialogasse com o outro, né? A gente pensou na potência artística da linguagem literária e da linguagem fotográfica, no sentido de produção das imagens, né? No que elas se aproximam quanto a isso. Então, a gente conseguiu apresentar, né, algumas produções, algumas obras de outras mulheres do Atlântico Negro, e a partir dessas produções e das discussões sobre elas, e das técnicas, né, que envolvem essas produções, as narrativas e os temas que eram próprios às comunidades onde a gente estava foram surgindo. E aí dando origem a novas obras em que essas imagens foram recuperadas muitas vezes e outras vezes ressignificadas ou elaboradas de uma outra maneira, tendo aí a ficção, a imaginação como um elemento importante também. Então, as mulheres, elas escreviam sobre suas histórias, sobre as histórias da sua comunidade. Uma coisa que foi bem importante no projeto é que elas escreviam muito sobre o lugar que elas vinham e também sobre o lugar que elas moravam, né? A história das comunidades quilombolas, um pouco da história de vida delas enquanto mulher, e uma outra coisa também que surgiu muito foi essa questão da maternidade, né? Então, esses 3 pontos eram muito fortes. E, paralelo a isso, as fotografias também, a gente dialogava junto com o Chay, né, que foi a pessoa que deu a oficina de fotografia, dialogava também com que essas fotos retratassem um pouquinho do que elas estavam falando, e em alguns momentos o que elas estavam escrevendo na produção literária refletiam o que elas faziam com a fotografia, né? Então elas muitas vezes tiravam as fotos e depois iam conversar um pouquinho sobre isso e escrever. E às vezes escrevia e ia refletir nas fotografias que elas tiravam. Um dia, brincando de pentear a boneca, a alegria que a mãe nos dava quando, deixando por alguns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma de minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe e nós rimos e rimos e rimos de nosso engano. Eu morava aqui na casa do meu pai e morava mais minha irmã, que morava longe daqui. E do dia que eu fui para casa dela, aconteceu ser o mesmo dia que me deu a dor de parto de eu ganhar menino. E aí eu fui, cheguei lá na casa dela. Quando foi à noite, aquela dor começou. Aí ela mandou meu cunhado vir buscar a parteira. E a parteira veio, mas a parteira era muito sabida. E quando ela chegou, quando foi lá para madrugada, eu ganhei o menino. Aí eu ganhei, aí ela foi. Ela cortou o umbigo daquele menino e cuidou lá. E deixa que na hora que ela foi guardar o parto, aí lá ela fez aquele remédio. Ninguém não sabia que ela tinha feito o remédio. Eu fiquei o tempo todo
Fiquei 6 meses com aquele menino, depois o menino morreu. E eu fiquei na curiosidade de eu querer ganhar outro e vai. Meu Deus, será que todo mundo ganha outro filho? E eu não ganho nenhum mais? Daí, quando estava com uns 2 anos a mais, uns 5 anos, ela chegou e falou para mim, disse, minha comadre, só que a senhora não tem mais filho porque eu fiz remédio para a senhora não ganhar nenhum mais. Eu disse, mas só que não poderia ser, né? Aí ela voltou e disse, a senhora quer que eu desmanche? Eu digo, não, se já está feito, como é que vai voltar para desmanchar? Aí ela passou a me dizer como foi que ela tinha feito o remédio. E se acontecesse ela querer desmanchar, mas se eu engravidasse eu não tinha como ganhar, eu só tinha que morrer. Eu digo, não, então deixa quieto, deixa por aí mesmo. Mas de dizer assim, foi um meio trabalhozinho, até quando estava os 6 meses e eu criando, foi um pouquinho de dificuldade, porque no tempo de primeiro não é o tempo da agora. Eu tive um pouquinho de dificuldade. Mas eu também gostava muito de festa naquele tempo. E eu saía, largava ele, mas quando eu voltava, eu tomava conta dele. Muito do processo, que não é possível de ser configurado assim num produto, é o que ficou, eu acredito, né? E é o que diz respeito também à potência das artes para transformação, né? Para nossa transformação, para a recuperação da nossa identidade, para a afirmatividade de quem nós somos, né? Como uma forma de escuta, de conversa com outras e outros, né? Que ajuda a gente também a se entender melhor, a expressar aquilo que talvez não tenha tido ainda um canal de vazão e que precisa ser ouvido, né? A partir do momento que a gente conversava muito para poder fazer essas escritas, muitas coisas eram desvendadas daquelas histórias, né? E quando a gente está em um espaço que é só de mulheres, a gente se sente à vontade para poder falar de um monte de coisa. Então foi meio que um processo também terapêutico para elas também e para a gente também, né? Porque quando a gente chegava lá, a gente se via muito das histórias delas, né? Então foi um momento também que ajudou até as mulheres das comunidades se reajuntarem, né, em grupo, né? Acho que estava um pouco perdido, cada um espalhado um pouco. Claro que todo mundo se ajuda muito nessas comunidades, mas de uma certa forma foi aquele momento de que todas as tardes, durante uma semana, 15 dias, elas estiveram debruçadas a ficarem juntas. Tirando o ar e cantando as duas. Pra me falar? Ai, meu Deus. Um belo dia, eu fui numa praia, na ilha. Chegou lá, minhas amigas me chamou para pescar. Bora pescar? Eu digo, bora. Quando entramos na praia, nós ficou com medo da onda da maré. Quando nós olhou, lá veio o tubarão. Joana falou, Maria, nós não conseguimos pegar esse peixe? Joana respondeu, é porque eu estou com medo. Então, vamos tentar. Ela disse, não, eu estou com medo. Então vamos para casa. Mas não levar nenhum peixe para dar uma amostra? Ela falou, não, que eu estou com medo. Foi.